Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou explicar para você uma trama, né? Que tem por dentro outra trama, referente a um triângulo, quase que é um triângulo amoroso. Bolsonaro, Daniel Silveira e Marcos Duval. Bolsonaro, ex-presidente, Daniel Silveira, ex-deputado federal, que está preso, e Marcos Duval, senador. Bolsonarista, Marcos Duval, Daniel Silveira, bolsonarista. Já reparou que não vem nada que preste de bolsonarista? É interessante isso, né? Marcos Duval aqui, senador, ele deu uma entrevista para a Veja. Ele deu uma versão. Ele disse que foi chamado para uma reunião junto com Bolsonaro e junto com a Daniel Silveira, no dia 9 de dezembro, no mês de dezembro do ano passado. E que nessa reunião ele foi coagido por Bolsonaro para participar de uma trama envolvendo Alexandre de Moraes, com o fim de, ao final, Bolsonaro prender Alexandre de Moraes, destituir o TSE, anular as eleições e continuar como presidente. Era essa a finalidade, segundo Marcos Duval nessa primeira entrevista, dizendo que foi coagido por Bolsonaro para participar dessa trama em que ele realizaria uma reunião com Alexandre de Moraes, Marcos Duval, e gravaria escondido Alexandre de Moraes falando. E era para ele dar um jeito para Alexandre de Moraes falar que agiu fora das 4 linhas da Constituição, para que assim então entrasse em ação, a partir dessa gravação, Bolsonaro, e que Bolsonaro teria o apoio do Gabinete de Segurança Institucional, dos militares e das forças policiais que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional para prender Alexandre de Moraes, destituir toda a situação do TSE, intervir no TSE, anular as eleições e estabelecer, então, um golpe de Estado, de modo que Bolsonaro permaneceria como presidente. Foi essa a primeira versão dada por Marcos Duval à Veja. Concomitantemente a isso, Marcos Duval então foi procurado pelas televisões, pelas mídias, e ele então começou a dar versões diferentes. Na primeira, na Veja ali, ele disse que foi coagido por Bolsonaro. Depois ele já disse que não, que quem arquitetou toda a trama e quem o convidou para essa reunião e para participar dessa fraude envolvendo Alexandre de Moraes para tentar prender Alexandre de Moraes foi Daniel Silveira. De modo que, em todo caso, houve a reunião com esses termos. Só que Marcos Duval mostrou umas 3 versões diferentes da primeira, em que ele disse que Bolsonaro coagiu para participar dessa trama criminosa, cuja finalidade era dar um golpe de Estado prendendo Alexandre de Moraes. Aí apareceu uma outra situação nesse contexto. Marcos Duval disse que, depois que ocorreu essa reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira, ele foi atrás de Alexandre de Moraes para ser aconselhado, para saber o que ia fazer, o que não ia fazer. Depois, Marcos Duval já mudou essa versão e disse que se reuniu com Alexandre de Moraes antes mesmo da reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira. E eu te pergunto, para que ele ia se reunir com Alexandre de Moraes antes da reunião de Bolsonaro com Daniel Silveira, se ele nem sabia o teor dessa reunião? Então, sem lógica. Então, uma hora ele falou que se reuniu depois com Alexandre de Moraes para saber o que deveria fazer, já sabido dos fatos, e depois ele disse que não, ele disse que se reuniu com Alexandre de Moraes antes mesmo da reunião com Daniel Silveira e Bolsonaro. Enfim,
uma trama tremenda. Mas a grande trama está por detrás de tudo isso. Que nós sabemos que Bolsonaro é o autor intelectual do golpe de Estado que foi tentado no dia 8 de janeiro, nós sabemos. Bolsonaro propagou isso, incitou isso, antes mesmo de ser eleito em 2018 para a presidência da República, colocando em xeque todo o sistema eleitoral e as urnas. Então ele foi o incitador e o grande autor intelectual de tudo isso. Isso nós sabemos. Mas do envolvimento enquanto mandante ou organizador, nós ainda não temos prova disso. Mas Marcos Duval trouxe Bolsonaro para a cena do crime, enquanto um dos mandantes, enquanto um dos organizadores. Só que a gente tem que analisar os fatos e as circunstâncias entrementes a toda essa situação que está mais dramática do que uma novela mexicana. Por que eu digo isso, meu querido, minha querida? Quando Marcos Duval traz Bolsonaro para a cena do crime, concomitantemente a isso, ele traz Alexandre de Moraes. Então ele tenta colocar Bolsonaro na cena do crime, fazendo com que a situação de Bolsonaro fique ainda mais grave e, quem sabe, podendo inclusive ser preso. E talvez é isso que eles querem, já expliquei para vocês. Por quê, Andréia? Porque nesse momento, politicamente, Bolsonaro se faria de vítima, de perseguido, de coitadinho, e poderia virar o jogo politicamente. Então talvez não seja esse momento. Então tem esse fato, trazer Bolsonaro para a cena do crime, do golpe, e ao mesmo tempo trouxe talvez Alexandre de Moraes aqui suspeito. O que é isso, Andréia? Código de Processo Penal determina o seguinte: se o juiz aconselha uma das partes, aconselha algum dos envolvidos num possível crime, ele se torna suspeito e ele tem que ser afastado do comando de um processo, do comando de uma ação judicial. Então, ao mesmo tempo que eles querem colocar Bolsonaro na cena do crime, eles querem tirar Alexandre de Moraes da direção do processo todo de investigação, de julgamento e de possíveis condenações pelo ato atentatório à democracia ali no dia 8 de janeiro. Por quê? Ele tenta levantar que Alexandre de Moraes, a partir do momento que o aconselhou e que sabia desse tipo de reunião e do teor, que Alexandre de Moraes é suspeito. Lógico que ele não fala isso declaradamente, gente, lógico que não é. Mas nas entrelinhas é isso que eles querem. Tornar Alexandre de Moraes suspeito, parcial e afastar Alexandre de Moraes da direção de tudo isso. Bota o chefe mor na cena do crime e tira Alexandre de Moraes. Aí daqui a pouco vem um terrivelmente evangélico, meio que capacho de Bolsonaro, ou então Nunes Marques também meio que um e meio capacho de Bolsonaro. Para passar pano, tanto quanto Augusto Aras, pelo que tudo indica. Então a estratégia é essa. Toda essa balbúrdia tem essa finalidade: trazer Bolsonaro para a cena do crime o mais rápido possível, para que haja as responsabilizações ou não o mais rápido possível, tirar Alexandre de Moraes da jogada, para que daqui 4 anos Bolsonaro esteja tudo ok, já com um passador de pano que substituirá Alexandre de Moraes, e daqui 4 anos Bolsonaro pode novamente participar do processo eleitoral. Porque tempo para Bolsonaro hoje vai decidir tudo. Tudo. E mais do que isso, levantar uma CPI ali no Senado Federal para tirar o foco e levantar cortinas de fumaça e atrapalhar o governo Lula. Esse é o terceiro objetivo dessa sanha louca. Por que eu digo sanha louca? Graças a Deus que eles são assim meio capengas na capacidade cognitiva, porque fazem tudo de forma atabalhoada, sem estudar antes, sem preparar antes, sem organizar antes. Aí é uma versão aqui, outra versão. Fala uma versão de manhã, fala uma versão à tarde, à noite fala outra versão. Na Polícia Federal já deu outra versão. Então,
essa bagunça, toda a situação é para tirar o foco, colocar Bolsonaro na cena do crime, tirar Alexandre de Moraes e colocar possivelmente um terrivelmente evangélico para passar pano, e daqui a pouco tá tudo bem, tá tudo resolvido e Bolsonaro sai ileso de toda essa situação. Enquanto isso, o parquinho pega fogo no governo Lula a partir de uma CPI cheio de estratagemas e esquemas para atrapalhar todo o sistema e todo o governo Lula. Enquanto isso, não temos respostas para os reais problemas da população brasileira. Exatamente por causa dessa polarização tóxica que impede que senadores e deputados ali fiquem imbuídos em realmente resolver os problemas do país, como eu expliquei no vídeo de ontem. Enquanto isso, você que está pagando a conta, você que está pagando a verba de gabinete, você que está pagando o salário, você que está pagando as prerrogativas e os privilégios para eles se degladiarem entre si, ao invés de brigarem para trazer melhores condições de vida para o povo brasileiro, trabalho, renda, saúde, segurança pública, educação de qualidade, etc. Cortinas de fumaça. E sabe por que é tão importante para eles terem cortinas de fumaça? Primeiro, porque eles não têm mais manifestantes na rua, porque eram os manifestantes na rua que traziam a cortina de fumaça todo dia, nas mídias, nas redes sociais, as cortinas de fumaça. Agora eles não têm isso, então eles precisam levantar cortinas de fumaça. Por quê, Andréia? Porque tem muita gente envolvida na tentativa desse golpe de Estado. Tem de deputados federais a senadores, a pessoas que ocupam altos cargos de autoridades na nossa nação, seja em estruturas estaduais ou na estrutura da União Federal. É por isso. Fala uma coisa de manhã, falou outra coisa à tarde e à noite disse o que tinha falado e desmentiu o que tinha mentido. Me lembrou alguém. Alguém que falava uma coisa, depois falava que não era isso, mentia, depois mentia a própria mentira. Me lembrou alguém. Quem? Bolsonaro. Bolsonaro fazia isso. E essa é a estratagema dos bolsonaristas. Mentir, fake news, desinformação. É essa a base de toda essa trupe golpista e criminosa. Só que aqui, não. Chega de baderna, chega de bagunça. E vamos juntos. Assine a petição pública, o link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Anistia não, justiça sim. E aqui, essa lorota não cola. Então curta, comenta. Você que está aí no chat ao vivo comigo, meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença. Beijo no seu coração. Tamo junto todos os dias aqui no período do almoço, sempre que Deus assim permitir. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Curta, comenta e compartilha. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.